Antigamente era muito. Minha época mesmo que eu jogava com o Dudu, não tinha stand de observador, olheiro. Não, Hoje em é. dia você vai em qualquer campo, cara. Tem Era muito 8 mais olheiros fácil aí. formar jogador antigamente com clubes menores do que hoje em dia. Hoje em dia, 2015 pra cá, primeiro que, por exemplo, fala o caso do Goiás, que a estratégia é diferente. O Goiás quer formar um atleta pra performar no profissional do Goiás. Ou então que seja vendido quando tiver 19, 20 anos, pra um time e tal. Mas hoje em dia, como a gente não tem o certificado de clube formador renovado, por questões burocráticas da prefeitura, a gente não tem legalmente como segurar um atleta. Então hoje a gente tem 20 atletas espalhados pelo Brasil, no mesmo caso do Vila, sem a gente querer. Mesmo? Porque ou a gente perde o atleta e fica sem nada, então a gente faz a parceria. A prefeitura interfere nisso também? Não, por causa do alvará de funcionamento. Eu acho A que gente, o Vila tá com problema a nisso. gente também sem esse alvará aí não conseguiu Credo. A gente não certificar. consegue segurar ninguém, Pô, mas não é gente. possível, um clube do tamanho Aí do o cara Vila. sai do time. A gente... Vocês vendem? Não, aí por exemplo, Empresta, né? logo que eu cheguei na base, em fevereiro e março, o Goiás tinha acabado de disputar a Votorantim Sub-15. Dos 11 titulares da Votorantim Sub-15, quando eu cheguei na base, a primeira busca que eu tinha que pegar é: cadê o time Sub-15? Não, 8 foram embora. 8? 8 foram embora e o Goiás ficou sem nada, porque eles fizeram a proposta, o Goiás não aceitou, eles foram lá, tiraram pela porta dos fundos, dentro no conselho CNRD que chama e tira, fala que o atleta tem que estudar em tal escola em São Paulo, em Minas Gerais, e tira, faz na hora eles liberam o atleta, sai do bid e vai pro outro time. Então, Mas isso aqui não é profissional, né? não, sub-15. Sub-15. Não, depois dos 16 anos é tranquilo, mas a gente pega o talento com 12, 13, 14 anos. Entendi. 16, 17 anos, É pra raro. você trazer um cara fenômeno da cidade é muito difícil, porque já tá em outro clube, né? Então, E muito rápido, né? então aí, desses 8, eu tive que entrar em contato com o clube, falar assim, ó, eu sou o novo diretor da base do Goiás, tem como você deixar o percentual aqui pra gente, tá, pela parceria e tal. Aí eles deixaram. Esses 8 ficamos com percentual, de bom percentual em caso de venda futura. Tem jogador no Palmeiras que tá destacando, Atlético Mineiro. Então, resumindo, não dá pra Flamengo. segurar, né? Se os caras quiserem sair, Só sai. se o pai não quiser sair, o filho não O quiser cara na sair, base, ele ganha salário também? ganha bolsa aprendizado. Contrato de formação ali, coisa pouca. Hoje vale o quê? Isso tu falando de menino de 14, 15 anos. A partir do 16 pode fazer profissional. Então aqueles que se destacam com 16 anos a gente vai lá e faz o profissional, que aí tá segurado. Aí só se é pagar a 100% multa. seguro. Aí só se pagar a Mas multa. até fazer 16 a gente fica, fica aí. refém aí. Mas você está falando desse alvará, o que é a parte que tá pegando esse alvará? É tipo como se fosse Cara, aquele negócio Eu tô muito do por dentro, porque a Flamengo gente lá? tá muito em cima lá. É o seguinte, por exemplo, o Flamengo não tem alojamento, mas tem certificado de clube formador. É, Mas enfim, vamos falar do Goiás. No Goiás, a prefeitura entende, não só no Goiás, em qualquer lugar Uhum. da cidade de Goiânia, eles entendem que cada campo de futebol é um estádio. E para isso tem que ter tanto X de estacionamentos, de vagas de estacionamento para poder ocupar. Então no CT tem 8 campos. Como é que você coloca vagas para 8 campos? Isso não existe. Então ou a gente muda a lei, faz um projeto de lei para mudar isso daí, ou eu tento conversar lá para pegar o alvará. Mas tá pegando por causa da vaga de É, porque estacionamento? precisa de ter alvará de funcionamento para poder tirar o certificado de clube formador. Cara, é uma burocracia tão grande. A gente já tem até 1 ano e meio, assim, que não tá mexendo nisso aí mais. A gente Mas tá por é- vocês, a gente vai Hã? conseguir. A gente tá por vocês. Tá na Mas briga. assim, a gente ficou 1 ano e meio, assim, desgastando, sabe, com isso aí. Inclusive, a gente ficou com 99% do processo aprovado. É um TCC de faculdade, né, Dudu? É um documento gigantesco, cara, assim, de 80 páginas. E uma série de exigências que você tem que cumprir, né? Entre elas, a vistoria final da federação, né? Que ela vai lá, vai ver o departamento médico, se ele é apto a tratar atletas, vai ver os alojamentos, vai ver se o clube tem ali um assistente social, se tem uma psicóloga, né? Vai ver assim, tudo que Seguir à o risca. documento percebe, sim, a risca da risca, né? Então até isso a gente já estava aprovado. Porém, por esse alvará da prefeitura também, a situação ficou travada. Então, às vezes, por uma burocracia, desculpa, né, até o desabafo, uma burocracia burra, os clubes goianos estão deixando de evoluir atleta, de Claro. segurar atleta E aqui. de arrecadar também, consequentemente. De arrecadar, consequentemente, a longo prazo, né? É. Então, ou seja, não é só o Goiás. Qualquer campinho de futebol aí não tem alvará de funcionamento. Quer travar? Já pode travar a bichinha Não, aí, tá tranquilo. bom Oi, tá em É casa. que eu fico, Então, isso aí é que eu hoje fico puto com esse assunto. O, né? Tem que chacoalhar o William um- brincou aí que não dá dor de cabeça, que tá tranquilo lá no Goiás, mas se não fosse a questão do certificado de clube formador, meus problemas ia resolver tanto. É. Ia ser bem tranquilo trabalhar. Ah, a gente Cara, não é- fala. Mas é bom o desafio, é bom o Hoje em desafio. dia- Aqui em dia Pode falar aí, Dudu. Não, que hoje em dia minha dor de cabeça é essa. É muito, ainda mais no Goiás. O que acontece? Os captadores dos times grandes não fica indo lá no interior do Pará, igual o nosso vai, lá pro Tocantins, Amazonas. Eles não Anda fica- tudo, Dudu. O do Goiás anda. Que é lá que ele vai descobrir, ele vai aonde os captadores do Palmeiras, do Flamengo não vão.
Então eles vão lá. E o processo Só que que... aí desses clubes grandes, eles ficam na porta do CT. Eles não precisam de pesquisar, eles ficam na porta do Goiás, na porta do Vila, que é onde tem os melhores jogadores da vocês região. fazem o serviço pros caras, então. Exatamente. Aí não, ué. Cara, a gente Eles teve um não precisam de atleta olheiro. aqui, eu não vou falar o nome. A gente tava com a família, assim, muito bem contornada ali na mão, sabe? Você demandando tempo ali, já é tão corrido, né, o dia a dia, e você vai lá e conversa com mãe, com pai, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Explica, mostra. Aí você dá um dinheirinho, uma chuteira, um trenzinho. E de repente chega um empresário de fora aí. Hoje em dia a gente tem um bom relacionamento aí no meio do futebol, mas sempre tem as raposas, né? Sempre tem. Em qualquer lugar. Então chegou o empresário aí, pousou em Goiânia, mandou um táxi buscar a mãe do menino. Pronto. Já deslumbrou. Documentinho, Pix, tchau, sumiu. E carrega o menino. Aí a gente foi atrás. Nesse dia aí, foi assim, um dos principais dias meus assim, de desânimo no futebol foi esse dia. A gente até se falou no dia, né? Você tá cansado, Eu né? tava inclusive a gente tava jogando a semifinal do Brasileiro Sub-23, né? Uma baita função chegar numa semifinal de um brasileiro, a gente jogando lá contra o Red Bull, e o jogo rolando, eu assim, ó, pro campo, ia pro banheiro, mexia no Desanimado, celular, desanimado. desanimado, Menino cara. é Foi bom. tudo isso no dia. Então esse dia, assim, eu perdi a graça, sabe? Mas, Tesão mesmo. mas depois você vem, ganha um título, vende um menino vai pro profissional, vai bem, aí você recupera E eu vou te falar que tesão do às vezes a futebol. questão não é dinheiro. Eu fiz uma negociação agora. É a com o consideração, né? Não, o menino sub-13 agora. Eu que Você achei pega o ele, menino na eu mão. que trouxe ele pro Goiás. Sub-13, um menino, criança. Mas vai ser. Tem alguns que a gente tá conversando isso antes, mas tem alguns que a gente. Esse Você sabe, né? aquele que a gente Aquele, falou? é. Esse é fudido. Eu trouxe ele, ficou um ano aqui no Goiás. Aí veio um time grande no Brasil, né? E foi direto no atleta, na família. Só que o pai tinha muita consideração pra mim. Foi lá, mostrou a proposta, falou assim: não, eu cubro a proposta e dou emprego pra você e pra sua esposa, pra trabalhar no Goiás. Aí tá bom e tal, conversou, voltou uns 2 dias, ó, o menino quer ir, é o sonho dele, não tem como eu sei que vai ser difícil eu morar lá com esse salário e tal, mas é pela estrutura, por disputar torneios internacionais Sobe e na tal. cabeça. Mas isso aí não é né, bicho? aliciar, não? Isso aí? Não, mas menino de sub-13, quando é tipo 12, 13 anos, a gente fez a parceria, quem sabe se ele for vendido no preço que normalmente esse time vende esses atletas, o Goiás vai ganhar muito dinheiro no futuro. Mas assim, um atleta que eu queria contar aqui comigo, se eu tivesse certificado de clube formador, não teria saído. E aí, por causa disso, É é pra complicado. você ver que não é dinheiro, é mais Eu entendo. o time. Você foi lá, você se dedicou, você achou, você Eles negociou. falam muito de disputar torneio, que disputam muito torneios internacionais, os times grandes do Brasil, e aí eles falam, eu sonho meu filho ir pra fora jogar torneio internacional. E tal. Mas na hora de começar, o Aí se eu Goiás fa- foi aí lá, se- né? se eu falar não, mas se eu falar assim, não quero, aí depois o pai grila e tira pela porta dos fundos e o Goiás fica sem nada. Você fica refém. Isso aí não é Eu falo só assim, ó, aqui, né, que acontece, né, gente? Qualquer time aí... Eu vou ser assaltado. Eu tenho que saber se eu levo uma facada ou se eu só trago o celular. Então eu escolho. É mais ou Você menos pode isso aí. correr, né? Pode correr. É mais ou menos isso aí. É,